A arte normalmente ligada à questão música, porque você não vê o pessoal da periferia fazendo artes plásticas com exceção do grafite. Você a dança é a dança de rua, é muito pontual. Literatura, só agora na década de 90 você começa a ver uma literatura do pessoal do rap, do hip hop, dos prisioneiros do Carandiru, porque até então era praticamente inexistente. A gente tem que fazer uma distinção. Que população está pensando funk? A população que vive com ele, dele, a partir dele se representa nele, ou o pessoal que está de fora na mídia e vê de repente as reportagens falando sobre o funk e a aguinha pocotó e aquela coisa da prostituição, da droga ligada aos bailes funk, sobretudo no Rio, né? Que isso parece mais forte na mídia. Então é preciso primeiro fazer uma distinção. Eu acho que para as classes média, da elite, que tem acesso a um outro universo de cultura e consumo, normalmente a gente só vê o lado podre do funk por conta do que se aparece na mídia. A outra questão é das pessoas que vivem do funk, que é uma questão que é continuando a outra. Porque uma das formas de você ascender socialmente num país como o nosso é através da arte ou do esporte, não através do trabalho. Ninguém enriquece trabalhando. Você pode ter uma vida mais ou menos confortável por conta do trabalho. Uma ou outra pessoa realmente enriquece trabalhando, mas são estatisticamente desprezíveis. A grossa maioria da população que trabalha não enriquece. Tá? Então, a ascensão social para as pessoas da periferia se dá através, na década de 90, dos grupos de pagode e do futebol, sobretudo, que é o esporte e é o esporte mais praticado no Brasil. Normalmente, as pessoas da periferia elas saem perdendo no mercado de trabalho porque eles já nem estudam. E tem uma autoestima muito baixa, porque você nunca é representado por nada, você nunca se encontra. A gente pega a mídia hoje, no horário nobre, na Rede Globo, sobretudo na Rede Globo, mas em outros canais também, a publicidade, a propaganda, e você parece que vive, por conta da publicidade e da propaganda, num país nórdico. As pessoas negras não são retratadas, as pessoas pobres não são retratadas, então fica muito difícil você ter uma autoestima da periferia, porque você nunca se vê em lugar nenhum, você é sempre excluído, é sempre o outro, o invisível. Tem modelos que são sociais que são mais ou menos copiados ou transmitidos, reproduzidos por todas as classes sociais. Então a ideia de um amor que a gente tem é uma ideia até muito antiga, é o amor romântico, monogâmico, e que você tem que ter uma família única, estruturada, enfim. Esse mecanismo na periferia é muito difícil, porque você não encontra amor. Sem ser piegas, eu estava agora lendo o livro do MV Bill, do Celso Ataíde, do Luiz Eduardo Soares, que é o Cabeça de Porco, e uma constante nas narrativas da periferia, não só do Rio de Janeiro, embora grande parte do Rio de Janeiro, mas do país inteiro, é a questão da falta, e eu estava lendo recente, antes de entrar para a entrevista, um conto que falava justamente disso, uma crônica, a falta da família. A família da periferia ela é desestruturada. Primeiro porque a família que a gente pensa, burguesa, pai, mãe, filho, ela quase não existe. Porque a mulher ela é normalmente abandonada pelo pai da criança, o pai dificilmente reconhece, e aí a criança já nasce num ambiente cujo pai nem sempre está presente. Então você já tem aí um modelo de família que é um pouco diferente da família normal. Normalmente, a mãe tem que sair, às vezes trabalha como prostituta, a criança fica abandonada, não é educada por ela, não tem afeto, não tem carinho pela criança. A criança não vai desenvolver amor nunca, não vai desenvolver autoestima, quanto mais amor. Isso gera um problema social muito grave, porque as pessoas são carentes de afeto, de carinho, de proteção, e as pessoas da periferia normalmente vão encontrar não carinho ou afeto, mas a proteção, sobretudo jovem e a criança, no tráfico. Ontem à noite eu estava vendo o Jornal da Globo, e aí parece que tem um projeto da Assembleia Legislativa do Rio proibindo fotos de mulheres de biquíni nos postais. O que é muito interessante, porque isso estimula o comércio, o turismo sexual.
na cidade do Rio de Janeiro e não só no Rio de Janeiro. O Brasil é, para o mundo, sinônimo, entre outras coisas, de turismo sexual, de mulher fácil. Você chega em qualquer lugar do mundo e fala que é brasileiro, seu tratamento muda. Tá? Então, novamente, eu acho que o mundo funk retrata uma situação que ela é social, não é só exclusiva esse papel de denegrir a mulher. Inclusive, a própria mídia, vamos lá usar o exemplo da Playboy, mas não é só Playboy, você tem a própria mercantilização do corpo feminino nos outdoors, nas revistas. Eu lembro para citar dois exemplos de como isso acontece. Uma quando você tinha uma capa da Playboy, não lembro quem era, falando de que é das mulheres mais novas que eles gostavam mais. Então a mulher tinha, sei lá, 20 aninhos, mas com corpinho de 15, era até chamado, alguma coisa assim. Você estimula precocemente a figura da Lolita, que está na novela hoje. E o outro é quando você tinha a Elô Pinheiro com a filha pousando nuas juntas, e a capa era a mãe e a filha, para além de qualquer fetiche que os homens possam vir a ter, mas eu achei que aquilo parecia muito a própria mãe vendendo a filha e se vendendo em conjunto. Eu achei, sem querer ser conservador nem nada, não sou, mas eu achei muito negativo para o papel da mulher. Nos últimos anos, o que a gente tem observado é que tem crescido a força, né, não só do funk, mas do hip hop, que é um outro tipo de música, também associado, né, aos movimentos negros e movimentos negros de periferia na cena musical. Então ele cresce junto com o hip hop, agora mais recentemente com essa explosão do funk, com, enfim, uma série de pessoas aí se projetando. Mas ainda associado, muitas vezes, e visto como associado à violência, ao crime organizado e etc. No caso do funk, como incentivador da violência, em parte você tem letras que revelam isso, mas você não pode responsabilizar um tipo de música, uma forma de expressão musical, pelo cenário de violência que a gente tem, que aliás vem de muito tempo, vem mesmo antes, né, do funk ter surgido na cena musical ou ter incorporado essa linguagem, né, a sua forma de expressão, enfim, aos seus versos, à música, portanto, né. No que diz respeito à mídia, né, a maneira como a mídia vê o funk, a gente não pode esquecer que a mídia, ela também expressa uma maneira de pensar e de ver o mundo que é das classes dominantes. As grandes corporações de mídia, elas, enfim, estão próximas do poder, e o poder é das elites, das classes dominantes, portanto. Então, elas vão enxergar o mundo com esses mesmos olhos, a princípio bastante preconceituosos com relação a todo e qualquer movimento que venha das classes de baixo, porque isso reflete uma visão hierarquizada de mundo.